Como se formam os gêmeos idênticos? Será que eles realmente têm o mesmo DNA? Como que acontece isso? Bora conversar sobre? Os gêmeos idênticos, também chamados erroneamente de univitelinos, vou explicar o porquê no final do vídeo, são aqueles que são iguais. É até difícil identificar qual que é qual se tu não convive com eles diariamente. E de maneira resumida, sim, eles têm praticamente o mesmo DNA. Apenas algumas poucas diferenças podem surgir devido a mutações pós-zigóticas e questões epigenéticas. Para te explicar o porquê disso, eu vou precisar te ensinar um pouquinho de desenvolvimento embrionário humano. Tudo começa na fecundação. Isso é igual para qualquer indivíduo. A gente tem um óvulo sendo fecundado por um espermatozoide. Essa fecundação vai resultar em um zigoto que vai fazer várias divisões celulares, até chegar mais ou menos no estágio de 32 células. Isso acontece até mais ou menos o terceiro a quarto dia após a fecundação. Esse estágio a gente chama de mórula. Com o tempo, essas células vão se diferenciando, forma-se uma cavidade no meio desse amontoadinho de células e a gente chega no estágio de blastocisto. Isso acontece até mais ou menos 5 a 7 dias após a fecundação. E por que eu te contei tudo isso? Porque os gêmeos idênticos acontecem quando, por algum motivo, nos primeiros dias após a fecundação, esse amontoadinho de células quebra em dois. Não se tem um motivo bem delimitado do porquê dessa quebra. Mas quando essa quebra acontece bem cedinho, tô falando realmente de dias após a fecundação, e cada amontoadinho de células tem células suficientes para continuar se desenvolvendo, vão se desenvolver dois indivíduos iguais. Então por que eles têm um DNA tão parecidos? Porque eles literalmente eram o mesmo indivíduo lá no comecinho do desenvolvimento embrionário. Quando a divisão acontece muito tardiamente, 13, 15 dias depois da fecundação, podem acontecer algumas complicações na gestação, como é o caso das gestações mono-mono, onde gêmeos compartilham a mesma placenta e o mesmo saco amniótico, ou ainda pode acontecer a formação de gêmeos chifópagos, ou gêmeos conjugados, ou ainda, todos esses são sinônimos, gêmeos siameses, que são aqueles que ficam unidos por alguma parte do corpo. Agora, por que eu falei que não é correto chamar gêmeos idênticos de gêmeos univitelinos? O termo univitelino e bivitelino, lá na sua origem, tem a ver com o número de placentas. Só que os gêmeos idênticos não necessariamente vão ter uma placenta só. Não é isso que define um gêmeo idêntico de um gêmeo não idêntico. O que define é a origem. Se tiver um espermatozoide e um óvulo e, por consequência, um zigoto apenas, esses gêmeos vão ser monozigóticos. Ou, quando a gente tem dois zigotos, eles são dizigóticos. E qualquer um desses casos pode ter uma placenta para os dois fetos, ou duas placentas para os dois fetos. Entende que essa nomenclatura, então, já deveria ter caído em desuso. Hoje a gente já usa outras nomenclaturas. E essas nomenclaturas são referentes à placenta, então à corionicidade, e ao saco amniótico, que é a amniocidade. E por que eu tô reforçando isso? Porque a gente falar univitelino dá-se a impressão de sempre uma placenta para ambos os fetos, e não é uma regra, tá? E sobre gêmeos idênticos, é isso que eu tenho para te falar. E tô pensando em gravar um vídeo sobre os gêmeos que não são idênticos. Se tu apoia a ideia, comenta aqui. E claro, para mais curiosidades de biologia e dia a dia, por favor, me segue aqui.